Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a lista 12, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Um pouco da continuação da lista 11. Bom, então a gente aprendeu que para fazer o gráfico da função quadrática, né? Eu tenho que saber quantas raízes ou zeros reais a função possui em relação ao eixo x. Lembra x1 e x2, certo? Como que eu calculo? Com delta, né? A fórmula de Bhaskara. O delta também é chamado de discriminante, tá? Bom, e aí tem algumas coisas. A gente também aprendeu que o coeficiente A, que é aquele número que está multiplicando o x ao quadrado, o sinal dele é importante porque vai determinar como que a concavidade da parábola vai ser, né? Se o A for positivo, então concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. E sobre o delta, que é o discriminante, se ele for maior que zero, ou seja, positivo, isso significa que ele tem x1 e x2. Se ele for zero, então ele tem x1 igual a x2. E se ele for negativo, ele não tem x1 nem x2 nos reais, e aí a parábola não vai encontrar o eixo x, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tem o esbocinho, né, ó. Vejam nesse primeiro caso, quando o delta, ele for maior que zero, isso quer dizer que ele é positivo, e o A é positivo, ó, concavidade para cima, e tem x1 e x2. Ah, se o A for negativo, concavidade para baixo, continua tendo x1 e x2. Ah, mas e se o meu delta for zero? Bom, o A é positivo, concavidade para cima, e eu sei que o x1 é igual a x2, então é num ponto só. A concavidade é para baixo, porque o A é negativo, então vira para baixo e um ponto só. E se o meu discriminante for menor que zero, significa que ele é negativo. Então, eu tenho, quando o A for positivo, concavidade para cima, e eu sei que não existe x real. E se o A for negativo, concavidade para baixo, também não existe x real. Então, a parábola não vai encostar no eixo x. Bom, então eu deixei alguns exemplos para vocês copiarem e eu vou fazer agora no caderno e vocês deverão copiar a resolução desses exemplos no caderno de vocês, ok? Então vamos lá. Então, nós estamos aqui com a letra A. A letra A, ela tem 2x ao quadrado menos 18. Então, vamos lá. Quem está com o x ao quadrado é o A, quem está sozinho é o C. Então, eu não tenho o x elevado a 1, isso significa que o B é zero, ok? Então, agora vamos calcular o delta. Vamos lá. Delta é B ao quadrado, então B é zero. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 18. Prestem atenção nos sinais, tá? Nas regrinhas. Então, delta é aqui cai fora, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 18, dá 144. Então, ó, já tenho duas informações aqui. O meu A é positivo, então, concavidade para cima, que é isso que o exercício queria, né? Ele quer que a gente determine a quantidade de raízes, a concavidade e para esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Então, concavidade para cima. Outra coisa, o delta também foi positivo, ou seja, maior que zero. Então, delta positivo, certo? Ó, maior que zero, né? E aqui também, o A maior que zero. Então, o que acontece aqui? Eu tenho x1 diferente de x2, certo?
Então, vamos lá. Agora, ele pediu para a gente dar uma esboçada no gráfico. Então, precisava pelo menos do x1 e do x2, né? Então, vamos terminar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos lá. Menos b, então b é 0, então menos 0, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta eu acabei de calcular, que é 144, dividido por 2 vezes o a, que é 2, certo? Então, caiu fora aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tenho mais ou menos, a raiz quadrada de 144 é 12, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, eu tenho duas contas, ó. Uma que o 12 é positivo, 12 dividido por 4, que é 3. E uma que o 12 é negativo, então, menos 12 dividido por 4, que é menos 3. Bom, então, achei os dois pontos onde a parábola corta o eixo X. Tem isso, ó. Então, eu vou chamar de A, menos 3 com 0, e B, 3 com 0. Então, vamos lá. Ó, fazendo agora um esboço, né? Que é isso que ele quer, um esboço. Então, olha só, eu sei que a parábola, ela vai cortar o eixo X, ó, eu fiz o esboço aqui do eixo X, né? Nos pontos menos 3, 0, 3 e 0. Então, tá aqui. Sei que a concavidade dela é para cima, porque o A é positivo. Então, vamos lá, ó lá. A curva tem que passar pelo menos 3 e o 3, tá bom? Assim, tá bom? Então, tá aqui feito a letra A. Vamos fazer a letra B. Bom, vamos lá, o exemplo B. Então, vamos calcular o delta, né? Quem é A? A é o número que tá com x ao quadrado, né? O coeficiente do x ao quadrado, que no caso é 1. B é menos 4 e C é 10. Bom, calculando então o delta. Bom, daqui eu já sei que A é maior que 0, é positivo. Então, a concavidade para cima, né? Pronto. Aí, agora, vamos calcular o delta para eu saber quantos x eu tenho. Se eu tenho 1, 2 ou nenhum, né? Então, calculando delta, b ao quadrado, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10, ok? Então, delta é igual a, então, menos 4 ao quadrado, vamos lembrar um pouquinho, ó. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, é ele vezes ele mesmo. Então, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, voltando aqui, então, deu 16. Aqui, menos 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40, certo? Então, eu vejo que delta é igual a 16 menos 40. Então, 16 menos 40, isso significa que eu tenho 16 e devo 40. Então, eu pago os 16 e ainda fico devendo 24. Então, olha só, o meu delta deu negativo. Isso significa que não existe x pertencente aos reais. Então, isso significa que não vai ter nem o x1, nem o x2 nos reais. Mas eu sei que a concavidade é para cima, então eu traço, só que ela não encosta no eixo X, entenderam? Tá bom? Então, agora copiando, gente, pra gente fazer a letra C. Vamos lá, letra C, então, ó lá, o exemplo, letra C. Então, eu olho, o A é menos 2, o B é 20 e o C é menos 50. Então, vamos calcular o discriminante, certo? Que é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ah, olhando aqui, ó,
o nosso A é negativo. Então, A é menor que 0. Então, se o A é menor que 0, ou seja, o que acontece com a minha concavidade? É concavidade para baixo, né? Cavidade virada para baixo. Então, já sei que não é um sorriso, é a carinha triste, né? Então, vamos lá. Vamos ver se tem 1x, 2x ou nenhum. Então, delta é igual a b ao quadrado é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o a, ó lá, menos 2, atenção, e o c é menos 50. Então, cuidado agora, ó, delta é igual 20 ao quadrado, gente, é 20 vezes 20, que dá 400. E aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 50, 400. Então, meu delta, 400 menos 400 é 0. Bom, então eu já sei, eu aprendi que quando o delta é 0, o que vai acontecer? X1 vai ser igual ao X2. Então, eu já sei que a concavidade é para baixo e eu tenho um único valor de X, que os zeros são iguais, certo? X1 vai ser igual a X2 toda vez que o delta acontecer for 0, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular o X1 e o X2, que são iguais, né? Então, X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A, fórmula de Bhaskara. Menos o B, B é 20. Esse menos, gente, é o da fórmula, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes o A é menos 2. Olha lá, isso aqui cai fora, porque mais ou menos a raiz quadrada de 0 é 0. Então, eu só fico com essa parte aqui. Então, x é igual a menos 20, sobre aqui 2 vezes 2 dá menos 4. Então, ó, menos com menos, mais 20 dividido por 4 é 5. Então, x1 é igual a x2, que é igual a 5. Então, eu sei que a minha concavidade, ela é para baixo e ela passa no ponto 5, 0, certo? Então, vamos lá. O zero da função, né? Então, aqui eu marco o 5, concavidade virada para baixo, e passa aqui, né, ó. Aqui, ó, x1 é igual a x2, tá bom? Que é 5. Espero que vocês tenham entendido. Agora, é só copiar, assistam de novo para ver se entenderam realmente e copiar toda essa resolução do A, do B e do C no caderno, porque vocês já devem ter copiado a lista, né? A lista 12. Então, ficou faltando só completar aí os exercícios, os exemplos, né? Eles serem feitos, explicados e feitos, tá bom? Então, só copiar agora A, B e C.